Fala comigo, pessoal. Hoje vamos descobrir qual a melhor renda fixa do mundo. Para você que já me acompanha, sabe que eu falo sobre investimentos no exterior aqui, falo sobre renda passiva em dólar, como multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo, fazendo escolhas estratégicas de acordo, claro, com o perfil de cada um de vocês. Mas vocês vão entender que sempre quando eu chego na parte de renda fixa, eu trago Brasil. Usa a renda fixa do Brasil. Usa a renda fixa do Brasil e hoje eu vou provar por quê. Vou mostrar para vocês qual a melhor forma de alocar a carteira de vocês, claro, sempre de forma equilibrada e diversificada, trazendo alguns estudos analíticos, levando em consideração dados, tá? A gente vai provar aqui qual que é a melhor renda fixa do mundo. Se você ainda não sabe, o Brasil tem a segunda maior rentabilidade real do mundo. Isso não é algo que muita gente deve se orgulhar, mas como você precisa proteger o seu patrimônio das merda que esses caras lá de Brasília fazem, você precisa prestar bastante atenção nesse vídeo. E o Brasil, ele tem provavelmente uma renda variável que traz bastante dor de cabeça por conta da volatilidade, por vários riscos que a gente tem embutidos no risco Brasil, que entra no valuation das empresas, consequentemente faz com que as empresas demorem. Ah, o Brasil tá barato, o Brasil tá barato. Sim, o Brasil tá barato há muito tempo e muita gente tá deixando de ganhar dinheiro na outra ponta, porque acredita que o Brasil, enfim, você fica dependendo de situações externas na renda variável brasileira. Contudo, na renda fixa existem diversas formas de você diminuir a volatilidade, ou seja, diminuir o risco da carteira de vocês usando a renda fixa de forma bem estruturada. E claro que eu vou trazer aqui uma renda fixa ou uma das rendas fixas que você deve considerar ao estudar para colocar no seu cartel. Hoje eu não vou falar sobre renda passiva em dólar, não vou falar sobre ações que podem se multiplicar, mas eu vou falar sobre renda fixa brasileira que pode e deve estar também na sua carteira para que você não fique maluco ao ver o dólar subindo e descendo, ou ver as ações subindo e descendo. A gente precisa sempre diminuir a volatilidade do nosso patrimônio, principalmente quando a nossa atividade primária, nosso trabalho, ele requer mais cuidados. Então a nossa carteira de investimentos deve ser o nosso porto seguro. Agora, Thiago, posso correr bastante risco na renda variável? Mas beleza, mas mesmo assim eu sugiro que você entenda um pouco sobre como funciona a renda fixa. Beleza? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o que é renda fixa do ponto de vista de tipo assim, Thiago, por que você nunca fala de renda fixa no exterior? Porque normalmente a gente tem uma rentabilidade menor na renda fixa no exterior. Isso aqui, ó, a gente deve levar em consideração, certo? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração é volatilidade do dólar. Ou seja, a gente tem uma rentabilidade menor. Hoje, a renda fixa de curto prazo dos Estados Unidos está pagando em torno de 4,5%, enquanto a nossa renda fixa no Brasil está pagando 15%. Em média, tá? Não estamos falando de imposto, estamos aproximando os dados aqui. Então aqui, ó, renda fixa Brasil, 15%. Beleza? Então aqui, ó, muitos vão falar assim, tá, mas, Thiago, renda fixa brasileira tá pagando 15%, mas e o juro real? O juro real do Brasil hoje pode estar batendo na casa dos 8, 9%, ou seja, muito acima da taxa americana, que tá com o juro real aí de 1,5%. Beleza? Então aqui, ó, a gente já sabe que renda fixa brasileira tende a trazer pra gente uma rentabilidade nominal e real maior do que a renda fixa estrangeira, tá? Isso aqui é um ponto importante. E o que a gente não deve deixar de levar em consideração é esse aspecto aqui, ó, volatilidade do dólar, tá? Thiago, quero ter renda fixa em dólar. Saiba que você vai correr riscos, tá? Risco do seu dinheiro valer menos. Thiago, você sempre fala que o dólar ele é para cima. Ele é para cima pensando em médio e longo prazo. No curto prazo a gente não sabe. Então a volatilidade do dólar
pode trazer algo que não é legal para o nosso patrimônio. Buscamos na renda fixa justamente reduzir, vou pôr até tudo em maiúsculo, a volatilidade do patrimônio. Você quer lá na frente, você quer encontrar o seu patrimônio protegido. Renda fixa tem esse objetivo. E aí, claro, a gente vai na renda fixa buscar sim rentabilidade, mas entendam, você não vai ter segurança e rentabilidade os dois para cima, tá? É muito difícil, normalmente você para você ter uma rentabilidade maior, você vai precisar correr riscos maiores. Então, renda fixa é para reduzir volatilidade. Se a volatilidade do dólar é prejudicial, então talvez o seu patrimônio, você coloca 100 mil numa renda fixa em dólar, provavelmente ali na frente, daqui a 5, 10 anos, esse patrimônio ele vai se valorizar com o dólar mais uma pequena taxa anual. Beleza, mas se você coloca esse 100 mil para usar ele daqui a 2, 3 meses, você pode ter um patrimônio menor. E normalmente na renda fixa a gente tem uma volatilidade menor, tá? Ou uma volatilidade quase zero quando a gente fala de Tesouro Selic. Já vou falar sobre isso, tá? Aqui, ó, a gente reduz a volatilidade para praticamente zero. Tesouro Selic é quase um escudo para nossa carteira, tá? Tesouro Selic, aí muitos de vocês vão perguntar, CDB, sim, CDB 100% CDI de um banco grande também cumpre esse papel. Então, é por isso, pessoal, que nós não gostamos de ter renda fixa no exterior na carteira, ou pelo menos não de uma maneira muito exagerada. Você pode ter, tá? Eu gosto muito do SGOV, tá? O SGOV é um ativo que pode trazer SGOV, ETF, SGOV ou ETF TFLO. Esses dois ativos aqui a gente pode usar na renda fixa, tá? No exterior, porque nós, como brasileiros, não temos acesso direto à renda fixa americana como Tesouro Direto aqui, já que não temos um CPF americano, existem mecanismos através das corretoras algumas corretoras que até disponibilizam, mas não é uma forma realmente trivial. Normalmente a gente se expõe através de ETFs, tá? SGOV vai comprar títulos pré-fixados até 3 meses e o ETF TFLO vai pegar aqueles títulos de curtíssimo prazo, tipo um Tesouro Selic, o floating que a gente fala, que são títulos pós-fixados como o Tesouro Selic. Beleza? Então renda fixa no exterior é isso aqui. Só que, levando em consideração que nós temos uma taxa menor frente ao que a gente tem no Brasil, um juros real brasileiro acima do juros real americano, renda fixa para reduzir volatilidade e trazer mais segurança para o patrimônio é Brasil. Beleza? É por isso. Quer dizer que você não possa ter? Você pode ter, de repente você equilibrar. Quero ter 80% em renda fixa no Brasil e 20% em renda fixa em dólar para poder equilibrar o patrimônio. Pode ser, mas aí vai depender muito do seu perfil, tá? Esse é o primeiro aspecto. E aí já vou entrar na parte matemática. Quero que você entenda agora, de maneira muito breve, bem rápida, quais são os tipos de títulos que a gente tem lá no exterior, até a gente chegar na melhor carteira, na melhor estrutura de renda fixa que eu vejo, que eu acho legal, e aí eu falo que é a melhor renda fixa, talvez, do mundo. Beleza, quais tipos de renda fixa a gente tem no Brasil, tá? Falando de título público, que pode se encaixar também aí para títulos privados, enfim, crédito privado, a gente está falando de instituições bancárias também, mas para ficar mais didático aqui, vamos falar basicamente do Tesouro Direto. Quais são os tipos de renda fixa que a gente tem? A gente tem o IPCA+, que varia com a inflação. A gente tem os pré-fixados, que são taxas fixas. E a gente tem o Tesouro Selic, que é o nosso título com maior previsibilidade. Esse aqui, ó, ele é redondinho para cima, tá? Esse aqui é o título mais seguro. Se você quer segurança, é Tesouro Selic na cabeça. Segurança. Aqui, basicamente, praticamente nunca você vai perder dinheiro com o Tesouro Selic, tá? Beleza?
Pré-fixado, hoje, a gente não está num momento, quando a gente fala de inflação implícita, quando a gente fala de momento geopolítico, geográfico, aliás, macroeconomia, quando a gente olha para a parte macro da história, os títulos pré-fixados não estão num bom momento, e normalmente são os títulos mais difíceis da gente escolher para carteira, tá? E aqui vai entrar um título que está em altíssima, está no momento muito bom, estamos falando de títulos que pagam aí IPCA mais 6,5%, 7% ao ano. Títulos realmente muito valiosos. Calma aí que ficou fora da tela aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Beleza. Aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem o desenho. Beleza? Tá aqui, ó. Maior previsibilidade, maior segurança aqui no Tesouro Selic. Tá? Agora, IPCA+. Hoje estamos num ótimo momento de entrada no IPCA+. Por quê? Historicamente, o nosso IPCA+, ele não bate a níveis que ele está hoje, né? 6,5, 7, a gente chegou a ver aí 7,5 de juro real acima da inflação. E aí tem um negócio chamado marcação a mercado, não vou entrar muito nesse mérito agora, nesse vídeo, mas entenda que, historicamente, quando a gente olha o Brasil e fala de inflação, a gente tem os títulos de inflação brasileiros sendo muito bons para uma composição de carteira. Principalmente quando a gente tira aqui, ó, pré-fixado, usa menos pré-fixado e usa mais Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic e IPCA numa combinação de carteira são ativos muito bons. E aí a gente tem aqui, pessoal, quero que vocês tenham atenção em mim, a gente tem dentro do IPCA+, e do Tesouro Selic, duas estratégias que se combinam. O Tesouro Selic vai trazer previsibilidade, você praticamente nunca vai perder dinheiro com o Tesouro Selic, ele é quase que uma escadinha, tá? E hoje está pagando em torno de 15% ao ano. Já o IPCA+, ele é mais variável, tá? Ele pode estar pagando muito bem hoje, amanhã ele pode estar pagando muito menos, mas na média, a gente ganha dinheiro com o IPCA+, quando a gente usa ele principalmente sem ficar mexendo no meio do caminho. Quando a gente leva até o final, normalmente a gente não perde dinheiro. No meio do caminho, você pode ganhar muito dinheiro com ele ou você pode perder dinheiro com ele por conta da marcação ao mercado. Tiago, o que é isso? Quer dizer o seguinte, se você tem um título de IPCA+, vai, em 2030, e você levar até o vencimento, você vai receber a taxa acordada e você vai receber o seu patrimônio de volta. Beleza, aquilo que você investiu mais a taxa acordada. Ótimo. Se você quiser tirar antes o seu dinheiro, ele vai provavelmente mudar o valor que você investiu, porque a gente tem um negócio chamado marcação a mercado, tá? Que não tem, praticamente não tem no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai rendendo diariamente e você meio que tem uma previsibilidade muito grande. No IPCA+, não. Essa marcação a mercado faz com que você consiga vender o seu título aí no mercado secundário e venda ele por menos que você comprou ou por mais que você comprou, dependendo do momento. Como hoje temos uma taxa bem elevada, se essa taxa ela cair nos próximos anos com algumas medidas, enfim, até com troca de governo, a gente pode ter ali os títulos se valorizando porque são inversamente proporcionais. Beleza? O que é importante você entender, para a gente não ficar muito teórico e ir mais para a prática, é assim, ó, a gente tem dois índices que levam em consideração o IPCA+, que eu acho interessante a gente saber. A gente tem o IMAB e a gente tem o IMAB 5. Na verdade, a gente tem três índices legais aqui. O IMAB ele vai pegar todos os títulos IPCA+. Se você entrar no Tesouro, vamos lá, Tesouro Direto. Se você entrar aqui no Tesouro Direto, vai ter uma porrada de título. Tá? Aqui, ó. Uma porrada de IPCA. 29, 40, 50. Vai ter IPCA que paga cupom. Você vai ter uma porrada de título aqui. Tá? Beleza. O que esse índice ele faz? Esse índice IMAB. Ele vai comprar todos os títulos. Tá? Ele vai comprando todos os títulos. Na verdade, o índice ele não vai comprando, ele vai acompanhando, né? E aí você teria que comprar um ETF que compra ele. Beleza? Ele vai comprando todos. Aí ele vai acompanhando todos. Então você vai ter sempre uma média de rentabilidade. O IMAB 5, ele vai pegar aqueles títulos que têm menos de 5 anos. Tá? Aqueles que vencem com menos de 5 anos.
E aí a gente tem um outro, que é o IMAB 5+. Então são basicamente os três. O IMAB, ele pega todos IPCA. O IMAB 5+, pega IPCA com mais de 5 anos. E o IMAB 5 IPCA com menos de 5 anos. São os títulos mais curtos. Beleza? 5+, você já logo faz a conta, né? 5+, então é mais de 5 anos. Beleza? O IMAB vai pegar todos os títulos de IPCA. O IMAB 5 vai pegar. O IMAB 5+ vai pegar os títulos de IPCA com mais de 5 anos. E o IMAB 5 vai pegar os títulos com menos de 5 anos aqui, ó. Beleza? Thiago, mas só tô vendo um título aqui com menos de 5 anos, que é o 2029. Mas entenda, ao longo do tempo, ele foi pegando outros títulos que já saíram daqui. 2027, 2028, 2029. Porque toda hora isso aqui vai mudando, tá? A gente vai tendo outros títulos que vão acabando, que vão vencendo e tudo mais. Beleza? E aí, gente, isso aqui, ó, que vai fazer a brincadeira ficar legal. Esses daqui, ó. Por quê? Aqui, ó, a gente vai ter uma composição de carteira. A gente testou aqui, ó. A gente testou uma combinação de 100 mil possibilidades de carteiras por Python. 100 mil possibilidades de carteira a cada encaixe, usando Tesouro Selic, usando IMAB 5+, e usando o IMAB 5, tá? Usamos também na brincadeira o pré-fixado que estava aqui, mas praticamente nenhuma carteira trouxe o pré-fixado na composição dela, tá? Já vou mostrar para vocês na prática isso. Beleza? Então aqui, ó, 100 mil possibilidades de carteira até encontrar a carteira ideal de combinação para máximo de rentabilidade que a gente pode ter. Beleza? E aí a gente vai aqui pro programa que eu rodei, que eu construí aqui em Python. Show? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a tela aqui para vocês acompanhar. Beleza. Tá aqui. Vamos lá. A gente pode fazer algumas combinações, tá? Retorno por Sharpe. O que é o Sharpe? Quando a gente leva em consideração a volatilidade. Porque assim, ó, eu tive uma rentabilidade de 1000% com o Bitcoin, mas quanto risco você correu de ver ele subindo pra cacete e ele caindo pra cacete? É para isso que a gente tem o Sharpe, para medir a volatilidade com base na rentabilidade, tá? Rentabilidade menos o risk-free que a gente fala sobre volatilidade, traz o Sharpe pra gente. Aqui, ó, se a gente for buscar o retorno por Sharpe, ou seja, que maximiza o Sharpe, que tem a menor volatilidade, dentro do programa que a gente rodou, qual foi a carteira ideal, né? Que a gente descobriu aqui. Uma carteira que tem ali praticamente o Tesouro Selic, que é o índice IMAS. Tá? O IMAS é o índice do Tesouro Selic. Se o IMAB 5 pega os títulos de até 5 anos de IPCA e o IMAB 5+ pega os títulos de mais de 5 anos de IPCA, o IMAS vai pegar o Tesouro Selic, tá? O S de Selic. Beleza? E esse RFM aqui vai pegar pré-fixado. Você vê que a composição dentro das 100 mil possibilidades que a gente rodou aqui no nosso programa que a gente criou, que eu mesmo criei aqui dentro do Python, porque dentro lá do Simples a gente precisa fazer as estruturas de carteiras, encontramos uma fronteira eficiente dentro das carteiras simuladas. Aqui é o retorno esperado, próximo dos 12,5%, com a menor volatilidade possível. E aqui, ó, cada bolinha dessa é uma possibilidade. Para cá você teria uma rentabilidade aqui, ó, de quase 15%, mas com uma volatilidade acima de 8%. Ou seja, uma volatilidade absurda, traria muito risco. Então, uma carteira composta com IMAB 5+, com IMAB 5, IMAS e quase nada de RFM, a gente teria aqui um retorno esperado de 12,43% com uma volatilidade de 0,44%. E aqui, ó, quanto maior o Sharpe, melhor, tá? Quanto menor a volatilidade, quanto maior o retorno esperado e maior o Sharpe, melhor.
tá? Mas assim, ó, basicamente, vamos olhar para volatilidade e retorno esperado que fica mais fácil. Meu retorno esperado, se a gente olhar para os últimos 20 anos, tá? Eu estou usando estatística, pegando os últimos 20 anos e testando as 100 mil possibilidades. Melhor carteira seria composta com 90% de Tesouro Selic, com a menor volatilidade possível. Um pouquinho de IMA B5+, ou seja, pouco IPCA mais ali de 5 anos mais, e a maioria de, quando pega ali, ó, tirando o IMAS, né, 6,5% de títulos de IPCA com menos de 5 anos. Beleza? Aqui retorno, sempre pensando na volatilidade ideal, menor volatilidade possível. Retorno por Sharpe, que a gente fala maximizando. O Sharpe, aqui eu tenho uma rentabilidade com uma volatilidade quase zero. Para eu zerar essa volatilidade, eu posso ter só IMAS, ou seja, posso ter só Tesouro Selic, mas aí eu também vou ter uma rentabilidade menor. Beleza? E aí, o que eu falei? Pô, eu posso correr um pouco mais de risco. Então, vou criar uma situação onde eu consiga fazer os cálculos para eu ter uma volatilidade controlada até 3%, que eu coloquei aqui dentro dos meus inputs, e eu consiga ter uma rentabilidade acima do que eu tenho nessa outra carteira aqui de cima, tá? Que o retorno de 12,43%, eu quero encontrar uma carteira com retorno maior e que eu possa correr um pouco mais de risco. Beleza? Então a gente testou aqui mais 100 mil possibilidades, tá? Encontramos uma outra fronteira eficiente, uma outra composição aqui, ó, já com uma volatilidade batendo aqui aos 3%. Trouxe duas carteiras pra gente aqui, e 2,97%. Beleza? E aqui, ó, a gente pode ver que o Tesouro Selic some. Por quê? O Tesouro Selic ele traz muita segurança, mas ele não traz a melhor rentabilidade quando a gente maximiza a rentabilidade controlando o vol. Então o Tesouro Selic ele praticamente sai da jogada. E aí qual a melhor índice que traz aqui é o IMAB5. Títulos IPCA de até 5 anos. Ele tem a melhor rentabilidade versus controle de volatilidade. Tá? Ou seja, a gente teria uma volatilidade de 3% aqui no máximo, quase com um retorno esperado de quase 14% ao ano, 3,93% aí se a gente pegar os últimos 20 anos. Na verdade, 21 anos sendo mais exato. Ou seja, eu tenho uma rentabilidade aí de 1% a mais, né? Um pouco mais de 1% a mais. Que no montante de 21 anos, a gente está falando de 200, 300% a mais, tá? 1% ao ano faz muita diferença num composto. E aí a gente teria aqui, ó, 4,5% de IMA B5+, que traria um pouco mais de rentabilidade com um pouco mais de vol também, tá? Mas aqui, ó, você vê que uma estrutura, quando a gente reduz volatilidade, né, onde o nosso foco é ter rentabilidade com a menor volatilidade, Tesouro Selic. Agora, eu quero ter uma rentabilidade, mas com uma volatilidade controlada, de até 3% de vol, IMA B5. E aí, o que eu concluo com esse estudo, né? Minha fronteira eficiente chega aqui, ó, nos quase 14%, com uma vol de 3%. E aqui embaixo, ó, essa estrelinha diz que é o melhor Sharpe, né? E o melhor Sharpe a gente calculou aqui, ó, muito próximo, né? Um do outro. Então deu igual nesse sentido. Mas a minha fronteira eficiente está por aqui, ó. Até que ele me trouxe duas carteiras que podem ser compostas. Com 95% de IMA B5 ou 91,9% de IMA B5. Gente, esse vídeo, ele ficou um pouco mais teórico, eu trouxe um pouco mais de matemática, mas eu queria mostrar para vocês que muitas coisas, elas saem do achismo e a gente precisa trazer matemática, precisa trazer análise de dados para vocês, e uma das ferramentas que a gente utiliza é o Python, né, que é uma ferramenta de programação, e muito usada para essa análise de dados, né, e aí eu levei em consideração 4 tipos de título: Tesouro Selic, IMA B5+, que pega títulos especiais de mais de 5 anos, uma B5 que pega títulos especiais até 5 anos, e peguei um índice de pré-fixado também. Você vê que o pré-fixado realmente nos últimos 20 anos não foi a melhor escolha. Conclusão, até aqui a gente tem melhor renda fixa, podendo correr um pouquinho mais de risco, utilizando os títulos IPCA de até 5 anos, tá? Foi um conteúdo muito elaborado, a gente demorou bastante tempo para fazer esses cálculos e para fazer esse programa também para rodar as 100 mil possibilidades, levei tempo, tá? E aí, pessoal, como que a gente se expõe? Porque a gente não consegue investir em índice, né? A gente tem que investir através de
ETFs que compram índice. E aí aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Duas possibilidades que dá para ter acesso a esse tipo de índice, né? São dois ETFs brasileiros que compram o IPCA até 5 anos. A gente está falando aqui do B5P211, que tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, e a gente tem o PACC11 com uma taxa de 0,19% de taxa de administração. São dois ETFs que são ainda novos, que ainda não tem uma baita de uma liquidez, ou seja, você não vai conseguir comprar montantes muito grandes, mas já dá para começar a se expor e provavelmente daqui a algum tempo esses dois títulos vão ter mais liquidez, esses dois ETFs vão ter mais liquidez e vão nos proporcionar aí poder colocar mais dinheiro nisso. Quer dizer que vocês devam ter tudo de renda fixa aí? Não, porque você viu que tem volatilidade, né? E aí como é que você reduz volatilidade? Você coloca mais Tesouro Selic, e aí as 100 mil possibilidades de carteira que a gente rodou, ou maximizando o Sharp que reduz vol, ou maximizando o retorno com uma volatilidade controlada, você tem aí a possibilidade de colocar os dois na sua carteira. Pensando em longo prazo, pode ter mais IMAB5 na sua carteira, beleza? E aí muitos de vocês vão perguntar, pô, o IMAB5+, traz uma rentabilidade maior? Traz, como eu mostrei, mas ele vai trazer uma rentabilidade maior com muito mais volatilidade e aí às vezes não faz sentido. Beleza? E aí por que usar ETFs, tá? Porque o ETF ele tem algumas estruturas que fazem sentido. A primeira, quando você compra um ETF que compra esse tipo de renda fixa, você vai pagar 15% de imposto. Beleza? Existem algumas regrinhas, por exemplo, se um ETF investir só em Tesouro Selic, o imposto seria de 25%, né? Até acima do que você está acostumado aí, que é os 22,5%. Que existe uma regrinha aí para não deixar acontecer a galera de vou montar um ETF aqui e reduzir o imposto para quem compra Selic aí e vende em menos de 6 meses. Beleza, então existe uma regrinha. Mas dentro desses dois ETFs que eu trouxe, a estrutura dele já é montada aí com mais 720 de prazo, então o imposto ele chega, ele fica em 15%. Então se você comprar hoje e vender em 8 meses, você vai pagar 15% de imposto sobre o lucro. Se você vender em 3 meses, você vai pagar 15% sobre o lucro. Mas, como é um ETF, compra vários títulos, ele pode ter volatilidade e o nosso programa, nossas combinações de 100 mil carteiras trouxeram, né, deu até para ver no gráfico direitinho, trouxeram uma rentabilidade legal, mas tem volatilidade, tá? Então sempre acho interessante vocês combinarem Tesouro Selic e pode ter sim IMAB5 na carteira, que vai fazer bastante sentido, principalmente quando a gente olha numa carteira mais estruturada por longo prazo. Sei que esse conteúdo ficou mais teórico, mas eu acho que muito importante, provavelmente você não vai ver ninguém fazendo esse tipo de conteúdo, ou pouca gente vai fazer, e eu acho que ele faz bastante sentido. Se você ficou com dificuldade, pode perguntar e também reassiste mais de uma vez aqui, que isso aqui com certeza vai ser uma aula bem bacana para vocês entenderem mais sobre renda fixa. Beleza? Você já viu que se você não está inscrito nesse canal, você é maluco, né? Clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações, toda semana a gente traz conteúdos bacanas aqui para maximizar o retorno de vocês na carteira. E sim, gostou do vídeo, já deixa o like também, né? Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela que fala sobre renda fixa americana, né? Títulos corporativos. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê lá.